Meu nome é Oilia Owens e tenho 34 anos. 3 semanas depois de dar à luz minha filha, eu estava na minha própria cozinha, segurando-a contra meu ombro, enquanto minha mãe me dizia para fazer as malas. Não pediu, mandou. A família do meu irmão precisava da casa, ela disse. E eu podia encontrar um aluguel porque eu era forte e eles importavam mais. Ela disse isso do jeito que você leria um horário de ônibus. Havia um detalhe que minha família tinha conseguido esquecer em todo esse planejamento. Uma linha impressa em um único papel arquivado no cartório do condado. O que minha mãe fez ao berçário da minha filha 2 semanas depois ainda deixa minhas mãos frias. E o que eu finalmente disse pelo interfone naquela manhã de domingo fez ela derrubar o celular na minha calçada. Bem-vindos de volta ao Calm Drama Stories, onde os quietos da família finalmente contam tudo, do começo ao fim, com sua própria voz firme. Se histórias sobre família, limites e o preço de finalmente dizer não falam com você, deixe um comentário e se inscreva. Esta começa numa cozinha que pertencia a mim. Antes que essa cena da cozinha possa significar alguma coisa, conheça a garota que pagou por essa cozinha. Então, deixe eu voltar um pouco. Sou enfermeira de UTI neonatal em Dayton, Ohio, há 12 anos. Terapia intensiva neonatal, o andar onde bebês do tamanho da sua mão lutam pela vida, e o pânico é um luxo que não prescrevemos. Eu me sustentei na faculdade de enfermagem, com empréstimos e turnos duplos numa lanchonete. Ninguém da minha família foi à minha cerimônia de formatura porque meu irmão Brent tinha um torneio de beisebol naquele fim de semana. E na família Owens, é assim que a matemática funcionava. Eu era a forte. Esse era meu título, minha descrição de cargo. E, como eu aprenderia a minha sentença? Quando Brent precisou de dinheiro para o casamento, a forte emprestou. E todos nós concordamos silenciosamente que emprestar significava dar. Quando papai morreu há 2 anos e mamãe não conseguia arcar sozinha com o apartamento, a forte tinha um quarto vago, não tinha? Quando qualquer coisa naquela família quebrava, vazava, falhava ou chorava, a família passava para mim do jeito que se passa um prato para a pessoa mais próxima da pia. E aqui está a confissão que importa, aquela em que toda essa história gira. Eu gostava disso. Ser necessária era a única moeda que minha família aceitava de mim. Então eu continuei pagando, ano após ano, e disse a mim mesma que a fatura acabaria voltando marcada com amor. Minha mãe disse muitas coisas para mim desde março, mas a frase mais verdadeira que alguém já disse sobre mim veio da minha amiga Rosa, na sala de descanso do hospital. E você tem dado gorjeta às pessoas a vida inteira só para poder sentar à mesa delas. Precisou de um recém-nascido e um caminhão de mudança para me ensinar que ela estava certa. A casa veio antes do bebê, e eu quero que vocês saibam exatamente o que ela custou, porque todo mundo nessa história depois ficaria muito casual sobre isso. 6 anos atrás, aos 28, eu assinei por uma casa de 3 quartos na Marigold Lane, um coloniale cansado com um bordo torto e uma varanda que afundava como um rosto de velho bondoso. A entrada foi plantões noturnos. Foram 6 anos de natais, trabalhados para que enfermeiras com filhos pudessem ficar em casa. Cada adicional de feriado, cada fim de semana extra, uma planilha que eu mantinha como uma oração. Meu nome foi na escritura. Meu nome foi no financiamento. E na primeira noite que dormi lá, deitei no chão da sala de estar vazia porque eu tinha uma casa antes de ter um sofá. E senti algo que nunca tinha sentido em nenhuma mesa da família Owens. Aterrissado. Minha vizinha, Miss D, 70 anos e afiada como uma faca, trouxe pão de milho na segunda manhã e disse: "Uma mulher que compra a própria casa aprende quem ela é, querida. Geralmente do jeito difícil." Eu ri. Não sabia que ela estava lendo meu futuro. 2 anos atrás, quando papai morreu, mamãe se mudou para o quarto de baixo e eu nunca cobrei 1 centavo dela. Nunca quis. Mas em algum lugar naqueles 2 anos, uma renomeação silenciosa aconteceu. Na igreja, com as irmãs dela, ao telefone com a tia Ruth, minha casa virou a casa da família. Não a casa da Oilia, a casa da família, como se ela tivesse sido transmitida por uma linhagem de sangue, em vez de construída com meus contra-cheques, uma noite exausta de cada vez. Eu percebi. Corrigi até 1 ou 2 vezes, gentilmente, e recebi a risadinha, o aceno de mão. Você é tão sensível com papelada, Oilia. Lembrem-se dessa frase.
Minha filha Nora nasceu no dia 3 de março, 3 semanas antes do previsto, com pressa, do jeito que as melhores pessoas costumam ser. O pai dela e eu tínhamos terminado lá pelo 5º mês, silenciosamente e de vez. E não vou gastar essa história com ele. Ele simplesmente escolheu não fazer parte dela. Então fui eu na sala de parto, e a Rosa segurando minha mão. E depois fui eu, e uma menina de 3 quilos com o queixo teimoso da avó. E eu nunca na vida estive tão apavorada e tão certa ao mesmo tempo. Isso é o que ninguém conta sobre ser uma enfermeira de UTI neonatal que vira mãe. Você sabe demais. Você conta respirações por diversão e cicatriza como todo mundo, ou seja, sangrando devagar com uma mão só, sem dormir. Quero ser justa com aquelas primeiras semanas. Minha mãe ajudou. Ela cozinhou. Fez lavanderia. Segurou a Nora para eu tomar banho. Mas a ajuda nas mãos de Carol Owens nunca foi de graça. Era andaime. E andaime se monta ao redor de uma coisa para que se possa trabalhar nela. Ela tinha opiniões sobre fórmula, sobre o termostato, sobre o berçário. Eu tinha pintado a cor de um céu de junho. Aprendi anos antes a manter um limite com ela. Tive que aprender. Quando ela se ofereceu para gerenciar minha conta corrente depois que a Nora nasceu, eu disse não, calorosamente, 2 vezes. Quando ela reorganizou minha cozinha, eu coloquei tudo de volta sem dizer uma palavra. Coisas pequenas, eu dizia a mim mesma. Luto e netas deixam as pessoas ocupadas. Então, numa manhã de terça-feira, no final de março, meu irmão perdeu a casa dele do outro lado da cidade para o banco. E naquela mesma tarde, minha mãe já tinha decidido, sem me fazer uma pergunta sequer, qual casa resolveria isso. Ela me contou na minha cozinha, o que continuo dizendo de propósito porque ela estava lá parada como se fosse dela. Eu estava com 3 semanas de pós-parto, numa regata de amamentação e um roupão, Nora dormindo contra meu ombro, quente como um pão saindo do forno. Mamãe pousou o café, cruzou as mãos e fez um anúncio. Brent, Kayla e as crianças se mudariam na primeira semana de maio, assim que o banco fechasse a venda da casa deles. As crianças ficariam com os quartos de cima, ou seja, meu quarto e o berçário. Brent e Kayla precisariam do andar de baixo, e eu deveria começar a procurar aluguéis, algo pequeno, porque, e cito minha própria mãe, você é forte, Oília, você vai cair de pé, sempre cai. Eu de fato ri, um pequeno som atônito, porque pensei, juro por Deus, que fosse uma piada. Não era piada. Eu disse, mãe, essa é a minha casa. E minha mãe olhou para mim com aquela mesma paciência cansada que ela usava comigo a vida inteira, como se eu fosse uma atendente de caixa contestando um cupom, e disse a frase que vou ouvir na minha cabeça até ficar velha. Abra espaço para a família do seu irmão. Eles importam mais. Ali mesmo, com minha filha de 3 semanas respirando contra meu pescoço. Não, você sempre deu conta. Não, é temporário. Nenhum dos amaciantes que ela usaria depois para os parentes. Eles importam mais. A cozinha ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o bordo arranhando a calha. E eu fiz o que 34 anos me treinaram a fazer. Nada. Fiquei ali parada com a boca cheia de números, a escritura, o financiamento, 6 anos de plantões noturnos e engoli tudo, porque a forte não faz cena. Minha mãe pegou o café de volta, satisfeita, e disse que a Kayla passaria na quinta-feira para ver os quartos. Ela achou que meu silêncio significava o que sempre tinha significado vindo de mim. Ela estava prestes a aprender o contrário. Eu dei uma tentativa adulta e limpa. Naquela noite, depois da mamada das 22 horas da Nora, desci, sentei em frente à minha mãe e expus tudo do jeito que eu daria um relatório de plantão. Calma, os fatos em ordem. Esta casa está no meu nome. O financiamento é meu. Ninguém vai se mudar para cá e ninguém vai se mudar de lá. Muito menos um recém-nascido em abril. Eu disse que o Brent tinha minha solidariedade e que, se ele quisesse, minha ajuda para encontrar um aluguel. Achei que era generoso. Achei que tinha acabado. Minha mãe escutou com a cabeça inclinada, depois entregou sua filosofia inteira numa frase só. Papelada não faz uma família, Oília. Sacrifício faz. Depois me informou que os arranjos já estavam feitos, como se a realidade fosse um cronograma de caçarolas, e foi dormir no quarto que eu tinha dado a ela de graça. Aqui está a parte que me deixou o estômago gelado, porém. Por volta da meia-noite, desci para beber água e ouvi a voz dela pela porta.
Ao telefone com a tia Ruth, baixa e tranquila, e minha mãe estava recitando detalhes. Qual fim de semana o caminhão estava reservado, quais filhos das amigas da igreja carregariam os móveis, como as camas das crianças caberiam no berçário assim que o berço fosse desmontado. O caminhão já estava reservado, gente, antes mesmo de ela dizer uma palavra para mim naquela cozinha. O anúncio não tinha sido uma conversa que deu errado, foi um aviso de cortesia. Na manhã seguinte, a Keila me adicionou a um grupo chamado Dia da Mudança, com um emoji de caminhãozinho. Elf parantes já dentro dele, uma data já fixada. No primeiro domingo de maio, eu fiquei no meu banheiro passando o polegar sobre minha cicatriz de cesárea, fazendo um tipo de matemática que nenhuma planilha aguenta. Então liguei para meu irmão porque alguma parte de mim ainda acreditava nele. Brent tem 29 anos, 5 anos mais novo que eu, e eu praticamente o criei durante os plantões longos da mamãe, depois da primeira demissão do papai. O levava à escola andando, ensinei ele a estacionar em paralelo, nunca mais assinei nada como fiadora para ele, depois do empréstimo do casamento. Liguei para ele na hora do almoço e mantive a voz gentil. Eu disse: Brent, sinto muito pela casa. Sei o quanto você deve estar com medo, e preciso que você me ouça diretamente, não pela mamãe. Você não pode se mudar para minha casa. Vou ajudar você a encontrar um lugar. Vou até ajudar com um depósito. Mas essa casa tem uma bebê de 3 semanas dentro e não está disponível. Houve uma pausa longa, e nela pude ouvir a televisão da Keila ao fundo, e então meu irmãozinho disse numa voz que eu mal reconheci: A mamãe já prometeu para nós, fi. As crianças estão animadas com o quintal. E quando eu disse gentilmente que não era da mamãe para prometer, ele suspirou como se eu fosse difícil, como se eu fosse trânsito, e disse: Sabe como é a família? Você é a forte. Você vai ficar bem em qualquer lugar. É diferente para nós. Desliguei aquele telefone e entendi algo com a clareza específica que você tem na triagem. Meu irmão não ia me salvar porque meu irmão nunca teve, nenhuma vez, que salvar alguém. Esse sempre tinha sido meu plantão. A tia Ruth ligou 1 hora depois, com voz açucarada, perguntando se eu realmente ia deixar meus sobrinhos dormirem num abrigo, o que ninguém corria o risco de fazer. Brent tinha 2 ofertas de emprego e uma rescisão. Na hora do jantar, primos de quem eu não ouvia falar há anos já sabiam uma versão da história em que eu estava acumulando uma casa grande e vazia contra crianças sem teto. A máquina narrativa da família estava funcionando, e eu tinha passado a vida inteira alimentando essa máquina com minhas próprias explicações e vendo-a moê-las na forma que a mamãe precisasse. Então eu parei de explicar. Subi, abri a caixa à prova de fogo no meu armário e li meu próprio nome na escritura 2 vezes sob o abajur. Comecei a ler tudo depois disso. Sindicatos de enfermagem são bons para muitas coisas, e uma delas é uma linha jurídica de ajuda que ninguém usa até a vida pegar fogo. Liguei numa mamada da tarde seguinte, Nora dormindo no meu peito, bloco de notas no joelho, e uma advogada paciente chamada Miss Alvarez me guiou pela paisagem da minha própria casa como uma agrimensora. Ohio, ela disse. Sua mãe mora aí há 2 anos, recebe correspondência aí. Isso a torna residente, provavelmente uma locatária por tempo indeterminado. Você não pode trocar as fechaduras nela. Não pode colocar as malas dela na calçada, não importa de quem seja o nome na escritura. Se quiser que ela saia, é notificação por escrito. 30 dias entregues corretamente, depois tribunal se ela ficar. Faça limpo, ou vai se voltar contra você. Anotei tudo como se fossem instruções de alta hospitalar. Então ela disse a outra metade, a metade que importava mais. Seu irmão e a família dele são uma espécie totalmente diferente. Eles não moram aí. Nunca moraram. Se aparecerem, são convidados. E um convidado entra na sua casa exatamente pelo tempo que você permitir, nem 1 minuto a mais. Se tentarem se mudar sem seu consentimento, isso não é questão de família, é invasão. E você pode ficar atrás da sua porta trancada e ligar para a linha de não emergência com a consciência limpa. Agradeci e fiquei sentada um tempo no silêncio, a respiração da Nora batendo contra mim como um pequeno relógio. Minha família tinha um caminhão, um grupo de chat, 11 parentes e uma história em que eles tinham direito à minha casa. Eu tinha um pedaço de papel e um processo. Miss Alvarez tinha dito mais uma coisa antes de desligar. Sua mãe tem direitos, e você também, querida.
A única pergunta nesses casos é qual de vocês está disposta a realmente usá-los. O que veio a seguir não foram gritos. Gritos eu teria conseguido lidar. Cresci com eles. Trabalhei em prontos socorros. Gritos são clima do dia. O que veio foi mais quente e muito pior. A vergonha chegou em caçarolas e escrituras e recados de voz que começavam com querida. Tia Ruth 2 vezes por dia, me lembrando que família é tudo o que temos. Que minha mãe enterrou um marido, que aqueles bebês do Brent costumavam perguntar pela tia deles. A amiga da igreja da minha mãe, Aileen, que eu conheci 3 vezes, ligando para dizer que estava rezando para meu coração amolecer. Keila postando no grupo uma foto dos meninos num colchão de ar. Legenda: mal podemos esperar pelo quintalzão. Tão abençoados. Cada mensagem tinha a mesma arquitetura. Ninguém argumentava que eu não era dona da casa. A posse era simplesmente tratada como um detalhe indelicado. Do jeito que você não menciona como a linguiça é feita num café da manhã de igreja. E a campanha apoiava todo o seu peso na viga mais antiga da minha personalidade, a viga estrutural. Oilia resolve as coisas. Oilia não piora as coisas. 12 anos numa UTI neonatal te ensinam uma disciplina bem particular. Quando uma situação se deteriora, você não iguala a energia dela. Você registra. Então eu virei uma enfermeira da minha própria família. Guardei cada recado de voz. Fiz print do grupo, datei tudo, mantive um pequeno caderno espiral perto da cafeteira, com horários e citações. Não porque um juiz algum dia se importaria com a opinião da tia Ruth sobre meu coração, mas porque escrever uma coisa é o jeito de impedir que ela te reescreva às 2 da manhã. Minhas mãos queriam explicar, pedir desculpas, suavizar. Em vez disso, documentaram. A Forte ainda estava trabalhando o caso, mas pela primeira vez na vida, a paciente era ela mesma. A visita de quinta-feira me mostrou o quão à frente de mim eles já estavam. Kayla veio ver os quartos, o que eu permiti. 10 minutos civilizados, porque alguma parte de mim ainda estava performando razoável para o comitê. Ela andou pelo meu andar de cima com o celular na mão, tirando fotos do meu quarto, do berçário, narrando o espaço do armário para o Brent no viva voz. Na porta, saindo, ela balançou as chaves para mim, um acenozinho amigável, e no chaveiro dela, entre um chaveirinho de academia e uma etiqueta de mercado, estava uma chave de latão que reconheci do jeito que se reconhece a própria caligrafia. Minha chave da porta da frente. Perguntei calmamente onde ela tinha conseguido aquilo. Ah, a mamãe Carol mandou fazer cópias semanas atrás, disse ela, tranquila como uma previsão do tempo. Por conveniência, sabe? Para a transição. Semanas atrás. Fiquei parada na minha porta fazendo uma aritmética silenciosa enquanto ela ia embora. Semanas atrás era antes mesmo de a execução hipotecária ser finalizada, o que significava que o plano era anterior à emergência, o que significava que a emergência era a desculpa, não a causa. Naquela noite, o grupo vibrou e uma mensagem destinada a uma cunhada caiu no grupo principal por engano. Keila para todos, com um emoji de risada. O Brent mediu o quartinho azul na terça passada. O berço não vai caber os 2 meninos. Vai ter que sair de qualquer jeito. Na terça passada, meu irmão tinha estado dentro da minha casa com uma trena no berçário da minha filha, enquanto eu estava na consulta do pediatra dela, e minha mãe o tinha deixado entrar com um sorriso e nunca me disse uma palavra. Olhei para o gancho da chave de latão na minha própria porta, para a fileira arrumada de reservas que eu tinha pendurado ali como uma tola confiante, e senti a casa se deslocar ao meu redor. Não era minha, aparentemente. Estava ocupada. A única pergunta que restava era a data. Tentei minha mãe mais uma vez, e tentei com honestidade. Domingo à noite, Nora dormindo, nós 2 na mesa da cozinha com chá, a mesma mesa onde ela tinha feito seu anúncio. Fiz a pergunta que eu vinha engolindo desde os meus 9 anos. Mãe, quando eu estava me bancando na faculdade com turnos de lanchonete, onde você estava, quando o papai morreu e eu te acolhi? Quem mais se ofereceu? Fui forte a vida inteira porque nunca teve ninguém atrás de mim. Então por que ser forte só me faz ganhar menos? Minha mãe me olhou por um longo momento e vi algo se mover atrás dos olhos dela. Algo antigo. E por um segundo, pensei que talvez pudéssemos realmente nos encontrar. Depois fechou. Você é a forte, ela disse, como se fosse carinhoso,
como se fosse um elogio desperdiçado numa filha ingrata. O Brent não é feito como você. Ele precisa que o chão seja segurado para ele. Você nunca precisou. Lá estava. A religião da família recitada na minha própria cozinha. A Forte não precisa de nada. A Forte é um recurso, não uma parente. Ela estendeu a mão, tocou a minha e disse algo que só faria sentido para mim mais tarde, na porta, com uma caixa nos braços. Minha mãe disse: "Você acha que eu não sei o que isso custa? Eu sei melhor do que você jamais vai saber." Eu ainda não a entendia. Estava cansada demais, dolorida demais, ocupada demais sendo furiosa do meu jeito quieto. Mas guardem essa frase do jeito que eu guardei, porque em algumas semanas ela a abriria para mim como um relicário, e dentro dela haveria uma fazenda no condado de Preble e uma garota que eu nunca conheci. Então começou o aperto prático, porque a vergonha sozinha não estava fechando o acordo. Minha licença maternidade tinha 5 semanas restantes, meio paga. O financiamento não se importava. Meu fundo de emergência tinha sobrevivido ao parto, mas por pouco. Mães solteiras não têm o luxo de uma conta hospitalar. E minha mãe, que vinha segurando a nora toda manhã para eu dormir 1 hora extra e misericordiosa, de repente ficou muito ocupada. Tinha igreja, tinha a Ruth, tinha dor de cabeça. Se eu precisava de tanta ajuda, ela observou, parada na minha cozinha com o casaco, talvez eu não devesse estar tão ansiosa para esvaziar a casa da família. Lá estava, a rede sendo puxada devagar para eu ver. Ela não estava só recusando ajudar, estava precificando. Cuidado infantil, caçarolas, os braços de uma avó às 3 da manhã, tudo disponível de novo no momento em que eu entregasse as chaves. Quero ser honesta com vocês porque essa é a parte que ninguém diz em voz alta. Quase funcionou. Eu estava com 6 semanas de pós-parto, com uma privação de sono do tipo que parece estar debaixo d'água fazendo contas de creche contra um salário de enfermeira. E havia uma versão da rendição que eu podia vestir de amor. Família debaixo de um teto, primos para a nora, as mãos da minha mãe de volta. Tudo isso custaria só tudo o que eu tinha construído, e o resto do que quer que eu ainda fosse. O que segurou a linha não foi coragem. Vou te dizer exatamente o que foi. Foi a Rosa, que começou a aparecer às terças e sextas com compras e sem comentários, e a Miss D, que passou a sentar na varanda dela de frente para minha entrada como um pequeno farol de tricô. 2 mulheres, nenhuma delas de sangue, carregando mais do meu peso do que a família inteira. Percebi quem realmente estava me carregando. Anotei isso também. A consulta de 6 semanas da nora caiu numa quinta-feira de manhã. Peso perfeito, pulmões fortes. O pediatra a chamou de zagueira em macaquinho. E por 1 hora inteira, eu fui só uma mãe orgulhosa numa sala com cortina de papel. Sem grupo, sem caçarolas, sem chaves. Chegamos em casa cedo, pouco depois das 11. A porta da garagem estava aberta. O carro da minha mãe estava na entrada e o SUV da Keila atrás dele. E eu entrei na minha garagem carregando minha filha no bebê conforto e parei como se tivesse batido num vidro. O berço da minha filha estava na garagem, desmontado, desfeito em trilhos e ripas brancas, empilhado com esmero como madeira contra as latas de tinta. O colchão estava encostado ao lado, com o lençol ajustado, nuvens e luinhas amarelas ainda nele. O móbile dela, as estrelas de feltro que eu tinha pendurado grávida de 9 meses, chorando por nada, enroladas numa sacola de loja de ferragens em cima de tudo. Lá dentro, no andar de cima, eu podia ouvir a voz da minha mãe no quarto azul, alegre e anfitriã, dizendo para Keila onde os beliches dos meninos ficariam depois que a parede recebesse uma demão nova, algo menos infantil. Eles não tinham esperado o primeiro dia do mês. Não tinham esperado por mim. Minha mãe tinha desmontado o berço da minha filha adormecida na casa que eu possuía, enquanto eu estava sentada no consultório do pediatra, ouvindo que minha menina estava prosperando. Eu não subi. Fiquei parada no frescor da garagem, uma mão na alça do bebê conforto, e coloquei a outra mão plana na grade do berço, tinta branca que eu mesma tinha lixado em agosto, e a calma mais estranha desceu sobre mim. A calma da triagem, aquela que chega quando os monitores dão errado e não sobra mais espaço para sentimentos, só para a próxima ação correta. Olhei para Nora, dormindo, cílios como vírgulas, e sussurrei pela primeira vez só para ela. Esta é a minha casa.
Aqui está o que eu não fiz. Os 11 anos de plantões noturnos merecem o crédito. Eu não gritei, não carreguei as grades do berço para dentro e fiz uma cena para a câmera do celular da Keila, que, acreditem, estava faminta por uma. Um vídeo de uma oilha instável teria alimentado aquele grupo por 1 ano. Carreguei minha filha para dentro, passando pelo quarto azul onde minha mãe estava no meio de uma frase sobre tinta, e disse, agradável, tem café na cafeteira. E fui para o meu quarto e fechei a porta. E naquele quarto, com a nora no meu peito, eu finalmente fiz a coisa que a Forte nunca tinha tido permissão de fazer. Fiz a triagem da minha própria família. Etiqueta preta, etiqueta vermelha, etiqueta verde, quem pode ser salvo, quem está além disso, quem é ferido ambulante. Meu irmão, etiqueta vermelha, resgatável talvez algum dia em outro cômodo da vida dele. Mas não por mim e não hoje. Tia Ruth e o coro, etiqueta preta, foi-se. Você não gasta compressões em pessoas que nunca respiraram por você. E minha mãe. Minha mãe, quem eu tinha amado com aquele amor específico e desesperado de uma filha ainda fazendo audição aos 34 anos. Fiquei sentada muito tempo nessa. Então olhei para minha filha adormecida, 6 semanas de vida, que um dia seria a Forte de alguém se eu não quebrasse essa coisa, essa herança, essa regra que as mulheres Owens vinham passando adiante como um vestido de batismo encharcado de algo. E eu marquei a audição. Não a mulher. A audição tinha acabado. Peguei meu celular e não mandei mensagem para o grupo. Mandei mensagem para o chaveiro, cujo imã estava na minha geladeira há 6 anos, para o ramal da Miss Alvarez e para a Rosa. 3 mensagens, curtas, do tipo que você manda quando o plano já está inteiro. Deixem-me parar aqui e perguntar uma coisa, de uma mulher cansada para outra. Se você já foi a Forte da sua família, aquela que resolve tudo, me conta nos comentários o que isso te custou, porque sei que não sou a única. E se essa história está tocando em algo real, se inscreva e fique comigo. O caminhão está chegando. Fiz uma última oferta por escrito porque eu queria que o registro mostrasse quem tentou. Mandei mensagem para o Brent e copiei a mamãe. Calma como um resumo de alta. Encontrei 3 aluguéis a 2 quilômetros da escola dos meninos. Vou pagar o depósito dos 2 primeiros meses eu mesma amanhã, como presente. É isso que posso fazer, e posso fazer com amor. O que não posso fazer é te dar essa casa. A casa da Nora não está na mesa. Anexei os anúncios, links de verdade, metragem de verdade, uma ponte de verdade para uma solução de verdade, mais do que qualquer um tinha me oferecido em 34 anos. Keila respondeu com um joinha para baixo na oferta do depósito, o que me contou tudo sobre o que aquilo sempre tinha sido. Porque pessoas fugindo de uma emergência habitacional não votam contra 2 meses de aluguel grátis. Eles não queriam abrigo. Queriam o meu. Então minha mãe subiu e ficou na minha porta com uma cara que eu nunca tinha visto apontada para mim antes, aquela que ela guardava para garçonetes que erravam o pedido. Um depósito, ela disse. Você pagaria aluguel para estranhos para manter o próprio sangue afastado. Família não é um contrato de aluguel, Oília, eu disse baixinho. Não era o aluguel de estranhos, era do Brent. E ela estava certa. Família não é aluguel porque aluguel é honrado. Ela não riu. Ela se endireitou e proferiu seu veredito. Frio e final como um carimbo. Eles se mudam no 1º domingo de maio. Seja razoável e fique com o quartinho. Ou não, a escolha é sua. Tudo nessa família, eu notei, sempre era minha escolha, logo depois que eles já tinham feito por mim. Ela desceu de volta. Fiquei sentada na cama, ouvindo minha casa não ser minha, e pensei, tudo bem, domingo, agora nós 2 temos uma data. Aquela semana trouxe o golpe que ainda não consigo perdoar totalmente. E não veio da minha mãe. Ou talvez tenha vindo. Nunca vou conseguir provar. Quarta-feira, 10 da manhã, uma batida e uma mulher educada com crachá e prancheta na minha varanda. Serviço de proteção à criança do condado. Alguém tinha ligado relatando preocupação com o bem-estar do bebê, citando uma situação habitacional instável, uma mãe se comportando de forma errática, possível crise pós-parto. Ela foi gentil e minuciosa, e fez o trabalho dela, frase que consigo dizer agora com a pressão sob controle. Ela viu uma casa limpa, uma despensa cheia, uma bebê de 6 semanas prosperando com uma pasta de registros pediátricos que a mãe conseguiu produzir em 90 segundos, porque essa mãe registra coisas para viver.
20 minutos, encerrado, infundado. Tenha um bom dia, senhora. Fechei a porta e tremi por 1 hora inteira, porque entenda o que tinha acabado de ser tentado. Alguém da minha família, minha própria família, tinha mirado a máquina do Estado em mim, na minha filha, através de uma ligação telefônica, como tática de pressão numa disputa imobiliária que estavam perdendo. No grupo naquela tarde, a tia Ruth postou sem ser provocada. Bem, algumas pessoas claramente estão sob tensão demais para tomar grandes decisões sozinhas. E minha mãe respondeu com um emoji de mãos rezando, e eu me sentei com meu caderno e anotei o horário. Se houvesse algum caminho de volta, algum futuro de jantar de domingo, onde todos fingiríamos que a primavera nunca aconteceu, ele se fechou naquela quarta-feira. Eles não tinham só tentado tomar a casa. Tinham tentado, mesmo que por só 20 minutos, me reclassificar como um perigo para a pessoa que eu mais amo viva. Você não negocia com isso. Você não deixa seu flanco aberto para isso 2 vezes. Quando chegasse domingo, não sobraria nada destrancado em mim. Quinta-feira à noite, depois da mamada das 22 horas, sentei na mesa da cozinha com 3 documentos e cometi a violência mais silenciosa da minha vida. Primeiro, a notificação. Miss Alvarez tinha me guiado por ela. Trace Dias, por escrito, datada, correta. Para Carol Owens, você está, por meio desta, solicitada a desocupar o imóvel localizado na Marigold Lane, 414. Minha mão não tremeu até a assinatura, e então tremeu, e eu deixei tremer e assinei mesmo assim. E me ocorreu que algumas assinaturas encerram um casamento e algumas encerram uma infância. E a minha era do segundo tipo. Deixei-a sobre a mesa onde ela toma o chá da manhã, ao lado do bule, porque eu sou filha da minha mãe e a apresentação importa. Segundo, o cartão do chaveiro, agendamento marcado para o momento em que a lei permitisse, nem 1 hora antes, porque eu ia fazer cada passo disso limpo o suficiente para sobreviver a uma auditoria do próprio Deus. Terceiro, o número de não emergência, salvo nos favoritos, e uma pasta perto da porta da frente. Escritura, extrato do financiamento, cópia da notificação, minha identidade, presos com elástico como uma mochila de emergência para um desastre que você pode ouvir chegando pela rua. Então fiquei sentada na minha cozinha escura, na casa que comprei aos 28 anos, e me permiti sofrer por exatamente um bule de chá. Não pela casa. A casa estava segura agora, ou estaria, pela versão da minha mãe que eu vinha inventando desde que era pequena. Aquela que um dia ia levantar os olhos e realmente me ver, e dizer, você fez tanto. Sente-se. Eu carrego a partir daqui. Enterrei-a naquela noite na mesa da cozinha. A verdadeira encontraria a papelada no café da manhã. Algumas fechaduras, uma vez trocadas, mudam você. Eu assinei sabendo disso e dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Minha mãe encontrou a notificação às 7h15 na manhã seguinte. Sei porque eu estava amamentando a nora na cadeira de balanço lá em cima, e a casa ficou com um tipo bem particular de silêncio. O silêncio de alguém lendo. Eu tinha me preparado para a erupção, e quero que vocês entendam que o que ela fez, em vez disso, foi muito mais habilidoso. Nada. Nenhum grito subindo a escada, nenhum papel rasgado. Quando desci, ela estava no balcão com o casaco bom, a mala arrumada, o chá não servido, a notificação dobrada com esmero ao lado do bule, como um convite que ela estava recusando. Ela disse, com a serenidade de uma santa numa estampa sagrada, não vou ficar onde não sou querida. Estarei na casa da Ruth. Quando você recobrar o juízo, você sabe o número. Depois beijou a nora na cabeça, não a mim, e puxou a mala pela minha calçada com a coluna reta como um poste de cerca, pausando, e juro que é verdade, para acenar para a varanda da Miss D, garantindo uma testemunha. Foi magistral. Ela tinha convertido uma notificação legal que não podia contestar numa expulsão que podia performar. Ao meio-dia, a versão da família estava em toda parte. Oília entregou papéis para a própria mãe viúva como se fosse uma estranha, expulsou-a com uma notificação na mesa do café da manhã, e o grupo se acendeu com corações partidos. Meu celular vibrou o dia inteiro como uma vespa num pote. Aqui está o que eu senti, e vou ser honesta, porque prometi honestidade. Primeiro, Deus me ajude. A porta do quarto de baixo aberta, a casa respirando mais fácil, depois luto, depois algo quase como admiração, do tipo profissional sombrio, uma operadora reconhecendo outra.
Ela tinha saído 12 dias antes para controlar a história. O que ela não sabia era que sua saída acabara de simplificar a minha. Naquela noite, Miss D atravessou o quintal com sopa e sentou na minha cozinha como um pequeno tribunal de uma pessoa só. Ela tem 70 anos, enterrou 2 maridos, criou 4 filhos naquela casa dela, e não faz preâmbulo. Ela disse: sua tia ligou para a Darlene da igreja sobre você e a Darlene me ligou. Quer saber o que estão dizendo? Eu disse: não muito. E ela concordou, aprovando, e me contou assim mesmo, porque informação é munição, e ela é generosa com munição. Depois pousou a colher e proferiu um discursinho que pretendo emoldurar. Querida, eu vi você limpar essa calçada sozinha por 6 anos. Vi você chegar do plantão da noite e cortar a grama às 7 da manhã, enorme como uma casa em julho, porque aquela grama não ia se cortar sozinha. Nunca vi um irmão sequer. Nunca vi um caminhão de mudança cheio de ajuda. Oi, sei de quem é essa casa. E todo mundo nessa rua que tem olhos também sabe. Deixe eles falarem no grupo deles. O bairro também tem um grupo, e você ficaria surpresa quem está nele. Eu ri pela primeira vez em o que pareceu um mês. Uma risada de verdade, feia e alta. E a Nora se assustou, e nós duas rimos mais ainda. Isso importou mais do que consigo explicar. Não porque eu precisasse de um júri, mas porque a vergonha morre à luz do dia, e a Miss D era a luz do dia com uma panela de sopa. Antes de ir embora, ela olhou para minha fechadura nova, para a pasta perto da porta, e disse a coisa que ficou. Você tem passado a vida inteira pedindo permissão para pessoas que nunca vão te dar. Fechaduras são só um jeito de parar de pedir. Domingo, ela disse que estaria na varanda dela cedo, tricotando, observando. O chaveiro veio no sábado de manhã. Minha mãe tinha saído por vontade própria, levado as coisas dela, anunciado a residência na casa da Ruth para a família inteira e me mandado mensagem por escrito. Não me espere. Não moro onde não sou querida. Miss Álvares confirmou. Abandono do imóvel, limpo como água. Os direitos dela terminaram quando ela mesma os entregou pela performance. Então as fechaduras foram trocadas. Frente, fundos, garagem, latão novo, rígido e brilhante. E uma campainha com vídeo e interfone, que a Rosa me ajudou a instalar seguindo um tutorial. 2 enfermeiras com uma furadeira, uma babá eletrônica apoiada no corrimão da varanda supervisionando. Larguei as chaves reservas velhas numa gaveta, inúteis agora. Pequenos dentes mortos. Não me senti triunfante. Quero ser exata sobre isso. Trocar as fechaduras da sua infância não é uma volta olímpica, é um torniquete. Você faz porque a alternativa é sangrar até morrer, e dói o tempo todo em que te salva. Naquela tarde, Brent mandou mensagem. Vamos aí domingo para conversar. Todos nós. As caixas da Keila já estão no caminhão. Fi, não torna isso feio. Olhei para aquela mensagem por um bom tempo. A versão de diplomacia do meu irmão. Caixas já carregadas. Digitei e apaguei vários rascunhos da oilha explicadora, a pedidora de desculpas, a ofertadora de contexto e depósitos. Depois, mandei o que era verdade. Não há nada para conversar na minha casa. A oferta do depósito vale até sexta-feira. Eu te amo. Não venha. Ele leu às 16h12 e não respondeu. Naquela noite, amamentei a Nora às 2, às 5. E entre as mamadas fiquei acordada ouvindo minha casa, meu silêncio, meu. E em algum lugar do outro lado da cidade, um caminhão carregado, apontado para nós. Ela voltou uma vez antes do fim, minha mãe, sozinha na quinta-feira, para pegar a última caixa do quarto de baixo. Oi, poderia ter deixado na varanda. Não deixei. Deixei-a entrar, observei, porque alguns compromissos o coração insiste em manter. Ela pegou a caixa e na porta da frente parou, e sem eu perguntar, parada na soleira com papelão nos braços, minha mãe finalmente abriu o relicário. Quando eu tinha 19 anos, ela disse, meus pais transferiram a fazenda para o seu tio Walt, condado de Preble, 160 acres. Eu tinha ordenhado naquele estábulo desde os 8 anos. O Walt tinha 17 e não conseguia manter um tomateiro vivo. Mas ele era o menino, e a fazenda vai para o menino. Foi isso que minha mãe me disse na cozinha. Do mesmo jeito que se diz que vai chover. Ela disse. Fiquei ali segurando seu tio Dale no quadril porque eu sempre estava segurando alguém. E os vi assinar.
e depois pus a mesa para o jantar. Ninguém abriu espaço para mim também, Oilia. Eu carreguei. É isso que as mulheres fazem. E por um longo momento, eu a vi inteira, com 19 anos, forte e invisível, parada numa cozinha, vendo sua herança caminhar até um menino que nem queria aquilo. E minha raiva teve que se afastar e abrir espaço para algo pior, que é compreensão. Minha mãe não era a autora disso. Era uma página nisso, e passara 40 anos insistindo que a sentença que a quebrou era gramática. Eu disse baixinho: eles estavam errados, mãe, e você está fazendo isso comigo. Ela me olhou, ajeitou a caixa no quadril e disse que aquilo mantinha nossa família unida, e caminhou até o carro. A porta se fechou, as duas. Rosa veio na sexta-feira com compras e ficou para fazer a única pergunta que ainda precisava ser feita. Ela desempacotou as laranjas como se fosse a própria cozinha dela e disse: ok, me guia pelo domingo e não me dá a voz de enfermeira. Então eu expus a lista de preços porque já tinha calculado isso 100 vezes no escuro. Se eu mantivesse a linha, ficava com a casa e provavelmente perderia minha mãe. Não por uma temporada, talvez para sempre. Mulheres como Carol Owens não perdoam ser sobrevividas. Eu seria a vilã em cada funeral e casamento pela próxima década. A filha que escolheu papelada em vez de pessoas. Os meninos do Brand cresceriam com uma história sobre a tia Oilia. E se eu cedesse, teria as mãos da minha mãe de volta. E jantares de domingo. E a mentira ampla e quente de família debaixo de um teto. E a escritura ainda diria Owens, só que a errada eventualmente. E minha filha herdaria o vestido de batismo, aquele encharcado disso, a regra da forte. Eles se importam mais. Rosa escutou, ensacando as laranjas na tigela, e então perguntou, sem voz de enfermeira também. Um dia a Nora vai ouvir essa história inteira, fi. Provavelmente de você, bem nessa cozinha aí. Qual versão você quer estar contando a ela? E lá estava. Não se eu conseguiria sobreviver sendo odiada. Fui forte a vida inteira. Consigo sobreviver a qualquer coisa. Essa nunca foi a pergunta. A pergunta era qual história seria contada nessa cozinha daqui a 20 anos, e quem minha filha aprenderia a ser enquanto a ouvia. Locatária ou proprietária. Peguei meu celular e não mandei mensagem para ninguém. Só chequei a bateria da campainha, cheia. Bom, algumas orações são só logística, disse ela, ajoelhando. Antes de chegar domingo, quero sua resposta honesta, não a educada. Parada na minha cozinha, mãe de um lado, escritura do outro. Você teria aberto aquela porta? Me contém nos comentários. De verdade, sem julgamento. Algumas de vocês já carregaram exatamente isso. E se vocês são novas por aqui, se inscrevam. O caminhão chega de manhã. Sábado à noite, depois da mamada das 22 horas, eu não conseguia dormir. E, pela primeira vez, não era pavor. Era inventário. O corpo andando pelos corredores contando o que ama. Então, às 2 da manhã, fiz a coisa que estava guardando. Fui até a garagem e carreguei o berço da minha filha de volta para cima, peça por peça, grades brancas frias do concreto, e o remontei no quarto azul onde pertencia. Chave Allen, porcas borboleta, o pequeno diagrama de que eu não precisava porque já tinha montado uma vez, grávida de 9 meses, chorando com as instruções que diziam: a montagem requer 2 pessoas. E lembro de dizer em voz alta para o quarto vazio: bom, agora tem 2, e dar um tapinha na própria barriga. Dessa vez, ninguém chorou. Trabalhei sob a luz do abajur com a porta aberta para ouvir a babá eletrônica da Nora. E cada parafuso que eu encaixava parecia uma frase sendo terminada. Minha mãe tinha desmontado essa cama numa tarde fácil como uma opinião. Remontá-la me tomou 40 minutos e 12 anos, e tudo que eu tinha desaprendido desde março. Quando ficou de pé, coloquei o lençol de nuvens de volta no colchãozinho, dei corda no móbile, estrelas de feltro, e o deixei girar uma vez, tilintando sua melodia no silêncio das 2 da manhã, e me sentei no chão do quarto da minha filha, na minha casa, e olhei para aquilo do jeito que se olha para uma fogueira de acampamento. Lá embaixo, as fechaduras novas seguravam as portas. Do outro lado da cidade, um caminhão carregado. Pela manhã, minha família viria tomar este quarto, e o quarto estava pronto, pequeno e azul, e completamente reservado. Chequei o celular uma última vez. Keila, no grupo, para todos. 9 horas. A tia Ruth vem também.
Rezem por um dia em paz. Coloquei o celular virado para baixo. Amém. Dizem que soldados dormem antes das batalhas. E finalmente acredito, porque dormi 4 horas seguidas e acordei antes do despertador, nítida como vidro. Domingo. Amamentei a Nora às 5, na luz cinza, a mãozinha dela enrolada no meu dedo, e olhei para o quintal. A calçada que eu tinha limpado sozinha por 6 invernos. O bordo que eu paguei caro demais para um homem podar. A grama que eu cortava, enorme e grávida, em julho. Cada centímetro quadrado daquela vista tinha meus recibos nele. Não ensaiei nada. Não havia nada para ensaiar. Essa foi toda a descoberta daquela primavera. Eu tinha passado 34 anos redigindo explicações para pessoas que nunca as leem, e eu tinha terminado de escrever esse gênero. Em vez disso, fiz uma manhã de enfermeira, banho, café, chequei a pasta perto da porta, escritura, extrato do financiamento, cópia da notificação, identidade, chequei a campainha, o ângulo da câmera, o volume do interfone, testei uma vez com a Rosa por mensagem, chequei meus próprios sinais vitais, mãos firmes, respiração estável, coração um pouco acelerado, aceitável para a gravidade do plantão pela frente. Depois vesti as 2, Nora no macacãozinho amarelo de patinho, porque coragem vem em tamanhos. Eu, com roupas de verdade, com botões de verdade. E às 8h40, eu estava na minha cozinha com minha filha, contra o ombro e o sol da manhã, entrando pela janela acima da pia. E a casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir o bordo contra a calha. O mesmo som de março. A mesma cozinha. Uma mulher diferente. Eu tinha aberto portas para essas pessoas a vida inteira. Aberto sorrindo. Aberto cansada. Aberto sangrando. Nunca, nem uma vez em 34 anos, tinha tentado a outra coisa. Às 8h51, motor virou na Marigold Lane, puxando algo pesado. Movi o polegar até o interfone e esperei a batida. O caminhão de mudança levou 2 passadas para estacionar. Te deu tempo a rua de notar. Atrás dele veio o SUV da Keila, depois o sedã da Ruth. Um pequeno comboio de certeza. Da janela da cozinha, observei eles se organizarem na minha calçada como um retrato de família. Brent com boné, já parecendo cansado. Keila apontando os meninos para o quintal. Vão brincar. Isso vai ser rapidinho. Tia Ruth com o casaco de igreja, braços cruzados, postada como uma testemunha numa execução. E no centro, minha mãe, Carol Owens, com a jaqueta boa de primavera, cabelo arrumado, parada na calçada da casa que tinha deixado 9 dias antes, com o celular já na mão, discando, porque o plano era óbvio e quase comovente na sua confiança. Mamãe liga, Oília amolece, a porta abre, o caminhão esvazia, e no jantar, a história se escreve sozinha. Família reunida. E tudo o que precisou foi todo mundo simplesmente assumir mais uma vez que eu cederia. Do outro lado da rua, pontualmente, a porta de tela da Miss D rangeu, e ela se acomodou na cadeira da varanda com o tricô. Um júri de uma mulher só com excelente linha de visão. Ninguém bateu ainda. Esse é um detalhe que vou guardar para sempre. Eles não bateram primeiro. Brent baixou a rampa do caminhão, metal contra metal, alto de propósito. E Keila apoiou a tela da minha varanda aberta com uma caixa, minha porta de tela mantida aberta pelos pertences deles. E só então, com a descarga já começada, minha mãe apertou ligar. A performance nunca foi aberta conosco. Foi aberta para nós. Lá dentro, no balcão, meu celular acendeu e começou a vibrar. O nome dela na tela. Mamãe. A foto da primeira semana da Nora. Ela sorrindo para minha filha adormecida. Nora se mexeu contra meu ombro. Deixei tocar 2 vezes. Depois atendi. A voz dela chegou quente. Essa é a coisa que eu tinha esquecido de blindar. O calor, aquele das febres e joelhos ralados, de antes de eu entender o modelo de precificação. E ela gastou tudo naquela ligação. Cada gota poupada. Oília, querida, olha pela janela. É todo mundo. É a sua família inteira. Chega agora. Abre a porta e tudo volta a ser como era. Eu volto para casa. Ajudo com o bebê. Domingos como antes. Você é minha filha. Só precisa abrir a porta e você é minha boa menina de novo. Fiquei parada na janela da cozinha com o celular no ouvido. E vou ser honesta com vocês sobre aquele momento porque prometi honestidade desde o primeiro minuto. Aquilo atingiu.
Cada sílaba encontrou a garota que tinha esperado 34 anos por aquele exato tom apontado para ela. Pelo vidro, observei minha mãe, cabeça prateada curvada sobre o telefone, e atrás dela, meu irmão na rampa de um caminhão, cheio de uma vida que devia substituir a minha, e senti o puxão como maré, a velha correnteza doce, um sim, uma tranca virada, e eu estaria dentro da família de novo, quente, alimentada e possuída. Nora fez um pequeno som contra meu ombro. Laite e sono, o som de uma pessoa cujo mundo inteiro é quem quer que a esteja segurando. O amor da minha mãe de volta, ou a mulher que minha filha cresceria vendo. Finalmente aprendi que não eram a mesma compra. Mãe, eu disse, e minha voz estava firme, e ela ficou quieta, esperançosa. Vou desligar agora, tem um alto-falante na porta. E encerrei a ligação, coloquei o celular gentilmente no balcão e caminhei com minha filha até o painel do interfone. Pela câmera da campainha, a lente olho de peixe mostrava todos eles, minha mãe mais próxima, celular ainda erguido, olhando para ele. Brent, na metade do caminho da calçada, com uma caixa rotulada, quarto dos meninos, na letra da Keila. O queixo da Ruth erguido para o confronto que ela tinha se vestido. Fiquei no meu hall de entrada, Nora contra meu ombro, polegar sobre o botão. E é verdade o que dizem sobre clareza. Não parece um raio. Parece uma sala finalmente na temperatura certa. Apertei o interfone. O pequeno alto-falante estalou, alto o suficiente para a calçada, para a rampa, para a varanda do outro lado da rua, e eu disse, firme e sem pressa. A frase que eu tinha sussurrado para minha filha na garagem, sobre o berço desmontado. Esta é a minha casa. Só isso. Não listei os pagamentos do financiamento. Não citei o livro e a página da escritura, embora o saiba de cor. Não disse o que 34 anos tinham custado, nem li os recibos que vinha redigindo desde março, porque a explicação era o imposto que eu vinha pagando a vida inteira, e a auditoria tinha acabado. Uma frase curta num alto-falante de $9. Tinha a câmera, observei o rosto da minha mãe fazer algo que nunca o tinha visto fazer. Parar. O roteiro morreu na mão dela. Ela olhou para o alto-falante, depois para cima, para a porta que ela tinha passado direto por 2 anos, a cozinha que ela tinha comandado, a calçada de onde ela tinha acenado como uma anfitriã. E vi aquilo atingir, fisicamente atingir, que a porta não ia abrir, que a filha dela, a confiável, a forte, a que sempre dizia sim, tinha uma fechadura funcionando e uma espinha dorsal atrás dela. A mão dela relaxou, o celular caiu, bateu na borda de tijolo do meu canteiro de flores e rachou de bruços na calçada. Vidro contra pedra, agudo como um sino no silêncio de domingo. Ninguém o pegou. Os meninos pararam no gramado e olharam. Brent baixou a caixa rotulada, quarto dos meninos, bem devagar, como se de repente tivesse triplicado de peso, o que de certa forma tinha. Ruth avançou para a campainha, apertou-a, se inclinou, gritando sobre família e vergonha, e a rua ouvindo tudo aquilo, exatamente como eu esperava. Então fiz a única coisa que restava na minha lista, calmamente, com serenidade. Eu disse, vocês estão sendo filmados, vocês estão invadindo propriedade e a polícia já foi acionada. Depois recuei do alto-falante e deixei a manhã fazer seu trabalho. Os policiais de não emergência chegaram em 11 minutos, sem luzes, sem drama. 2 profissionais num plantão de domingo que claramente já tinham visto uma centena de entradas de garagem como a minha. Abri a porta para eles, só para eles. A primeira vez que a fechadura nova girou e entreguei a pasta, escritura, financiamento, a notificação, a própria mensagem de texto da minha mãe sobre não morar onde não é querida. Um dos policiais leu. O outro ouviu a Ruth entregar um sermão sobre o que família costumava significar neste país. Levou 1/4 de hora para desenrolar. Essa é a parte que os filmes nunca mostram. O quão administrativo é o fim de uma guerra. O policial explicou ao meu irmão, com paciência, que a propriedade não estava em disputa, que os registros do condado estavam a uma tela de distância, que ninguém morava ali no momento a não ser a proprietária e a filha dela, e que eles precisavam carregar a rampa e ir embora. Brent foi o primeiro, e esse é o detalhe que me contou quem ele sempre tinha sido. Ele pareceu aliviado, mandado para fora da minha propriedade.
Meu irmãozinho pareceu mais leve porque um uniforme finalmente tinha tirado a decisão das mãos de todo mundo, que era o único lugar onde o Brent sempre tinha se sentido confortável mantendo decisões. Kayla recarregou a caixa de apoio de volta no caminhão com a mandíbula travada, para uma história que já estava editando. Ruth anunciou que ia rezar por mim, e o policial disse que isso era permitido a partir da calçada. E minha mãe. Minha mãe ficou mais um minuto depois que o motor do caminhão pegou, sozinha na minha calçada, celular rachado na mão, agora olhando para a porta. Pela câmera, eu a observei, e meu polegar descansou no interfone. Um toque de distância de alguma coisa, um pedido de desculpas, um adeus, uma bênção. Não sei o que. Não apertei. Perdão e uma porta aberta são sacramentos diferentes. Ela entrou no sedã da Ruth e a rua esvaziou e acabou. Quando o último motor sumiu na Marigold Lane, destranquei minha porta e saí para minha própria varanda com minha filha, no sol ridiculamente comum. E a vizinhança fingia com muito esforço não ter assistido. Cortina se acomodando de volta. Um cortador de grama ligando em algum lugar, por respeito. Na calçada, no canteiro de tijolo, um pequeno espalhado de vidro de celular brilhava como o confete mais triste do mundo. Eu varreria depois, sem pressa para varrer, como tudo mais naquela calçada. E, pela primeira vez, o pensamento chegou sem nenhuma amargura junto. Só fato, quente como o corrimão sob minha mão. Do outro lado da rua, Miss D baixou o tricô, me olhou por cima dos óculos por um longo momento e ergueu a caneca de café cerca de 2 centímetros. Do jeito que se brinda um navio chegando ao porto. Sem alarde, tudo o significado. O café está pronto, ela gritou. Quando vocês duas estiverem prontas. E foi aí que eu chorei. Não durante o anúncio em março. Não na garagem sobre o berço. Não assinando a notificação. Não com o polegar naquele botão do interfone. Durante tudo aquilo, meus olhos tinham ficado tão secos quanto a triagem. Corrai na minha própria varanda, no sol, com minha filha acordando contra meu pescoço. E não foi perda, ou não só, foi o choro específico, profundo até o osso, de uma mulher que finalmente pousou algo que carregou por tanto tempo que tinha crescido ao redor daquilo. A forte, descobriu-se, nunca foi aquela que carregava tudo. Foi aquela que finalmente aprendeu o que largar. Enxuguei o rosto, beijei a cabeça da minha filha e atravessamos a rua para tomar café. 6 semanas depois, a poeira tinha escolhido seus padrões. Brent e Kayla arrumaram um apartamento a 2 quilômetros da escola dos meninos. Um dos exatos anúncios que eu tinha mandado, e meu depósito de 2 meses passou por um aplicativo de pagamento, aceito dentro de 1 hora, sem obrigado anexado. Eu não precisava de um. O aceite era a frase. Minha mãe ficou na casa da Ruth por um tempo, depois se mudou para a casa do Brent e da Kayla. E, em agosto, eu estava ouvindo, através dos primos que continuavam quietamente falando comigo, que ela tinha opiniões sobre a organização da cozinha da Kayla e os horários de dormir dos meninos e de quem era o nome naquele contrato de aluguel. E confesso que há noites em que penso naquele arranjo. Minha mãe e a Kayla debaixo de um mesmo teto, as duas cheias de certeza, e eu tenho que pousar meu chá. A família se dividiu do jeito que famílias se dividem, não pela metade, em frações. A ala da Ruth ficou silenciosa comigo, o que foi mais quieto do que eu esperava e mais fácil do que temi. Mas uma tia que eu mal conhecia mandou um macacãozinho pelo correio. Uma prima deixou um carrinho de bebê na minha varanda com um bilhete. Sem mensagem, só isso. Serviu bem para nós. Os quietos votando do único jeito que gente quieta vota. Por partes. No trabalho, voltei meio período. E as compras de terça da Rosa viraram vinho de sexta. E aqui está a contabilidade que eu devo a vocês, sem enfeites. Custou o que eu disse que custaria. Minha mãe não pediu desculpas. Mulheres como ela não pedem. A linguagem não está instalada. Sou a vilã numa história contada em mesas para as quais não sou mais convidada. E em algumas noites isso ainda dói como o clima numa fratura antiga. Você é a forte. Sempre diziam, querendo dizer que você aguenta. Querendo dizer que não precisamos pedir. Estavam meio certos. Eu conseguia aguentar. Mas ser forte nunca foi um motivo para tirarem coisas de alguém. Era só a desculpa deles. E eu a aposentei da minha casa. Em setembro chegou uma carta. A letra da minha mãe, o cursivo cuidadoso de uma mulher ensinada por freiras. Nenhum pedido de desculpas nela. Vou poupar vocês do suspense.
2 páginas sobre o clima na casa do Brent, sobre os meninos, e uma frase no final fazendo todo o trabalho. Seja lá o que você pensa de mim, ainda sou sua mãe. Li 2 vezes na mesa da cozinha, depois coloquei na caixa onde guardo a pulseirinha de hospital da Nora, porque as 2 coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, e nenhuma delas abre uma porta. Olhei para minha filha no balanço, os punhos batendo no móbile, poderosa e com seus 4 quilos, e disse em voz alta, para ela, para a cozinha, para toda mulher Owens que já pôs uma mesa enquanto sua herança passava por ela. Eles importam mais. A porta continua trancada. A caixa de correio funciona bem. Se você leva uma coisa da minha história, leve isto. Amor que precisa ser pago como aluguel nunca vai te comprar um lar. Então construa o lar primeiro, no seu próprio nome, e depois deixe entrar só as pessoas que batem devagar. Passei 25 anos dando gorjeta para minha própria família pelo privilégio de uma cadeira. E no dia em que parei de pagar, descobri que a cadeira sempre tinha sido minha. Pensem em onde essa história viveu. Um berço desmontado numa garagem, uma chave de latão que parou de girar. Uma frase curta por um alto-falante de $9 e um celular rachando numa calçada, num silêncio de domingo. Se você é a forte da sua família, se o seu sim vem sendo coletado há tanto tempo que pararam de pedir, me ouçam da minha varanda. Seu nome na sua própria vida não é egoísmo, é uma escritura. Se essa história tocou você, se inscreva no Calm Drama Stories e me conta nos comentários o que você finalmente largou. Eu leio todo mundo. Até a próxima, mantenham suas fechaduras gentis e seus limites mais gentis ainda.